tarde a todos. Meu nome é Luciane Simas Medeiros, eu sou chefe da divisão de manuscritos. Vou mediar a mesa Literatura e Política em um País em Construção e gostaria inicialmente de agradecer o convite que foi feito pela pesquisa na figura do Marcos Vinícius. Gostaria de avisar que a mesa vai ser composta com a ausência momentânea de um membro, que é a professora Magali, está a caminho. Então, para não atrasar as mesas seguintes, eu vou dar prosseguimento à programação e vou convidar à mesa os palestrantes da tarde. Débora Marinho Guerra, mestre em letras, vai apresentar a comunicação à meia língua, uma maneira de falar sobre o africano, em Lima Barreto. Pode vir, por favor. Heloísa Maria Teixeira, doutora em História pela USP, vai apresentar a comunicação Intercâmbio de Ideias, Arthur Ramos e Intelectuais das Américas sobre a Questão Cultural Negra, 1930-1949. Boa tarde. Tereza Cristina Nascimento França, doutora em Relações Internacionais pela UNB. Vai apresentar a comunicação História e Memória, Domício da Gama no Tempo e o Tempo em Domício da Gama. Maria Tereza dos Santos Monteiro, graduanda em Letras, Vida e Pensamento de Domício da Gama. Bem, como eu avisei a vocês, a professora Magali está a caminho, então a gente dá prosseguimento aos trabalhos. Assim que ela chegar, eu faço a apresentação e a gente encaixa na programação. Boa tarde a todas. Bem, no mesmo molde das outras apresentações, a gente tem de 15 a 20 minutos. Faltando 5 minutos para o encerramento, eu aviso a vocês. Ao final, a gente abre para as perguntas e comentários, tá bom? Vamos começar com Débora Marinho Guerra. Boa tarde. Eu sou orientanda da professora Magali, que está a caminho. E a pesquisa dela é com o acervo de manuscritos sobre Lima Barreto. E pesquisando nesse acervo, eu encontrei, dentre correspondências, que é com que ela trabalha, eu encontrei um manuscrito de um conto dele, que originalmente se chama Mãe Quirina, mas foi publicado como Babá. Esse conto trata de uma negra africana que veio para o Brasil e foi escravizada. E Lima Barreto ele diz que ela tem uma meia língua, que não é nem bem português e é misturado com um pouco de africano, né, das línguas africanas. Então, eu que já trabalho com português para estrangeiros, decidi então mesclar um pouco isso com Lima Barreto. Vamos ver como é que ficou. Pode passar. Foi daí que surgiu o título também do trabalho, A Meia Língua. Há uma tendência nas áreas de História e Literatura para focar o negro africano como uma base da formação nacional, mas não se vê muito bem ele como um estrangeiro que teve que aprender de alguma maneira o português aqui. Pode passar. E isso foi uma das minhas motivações. Então, a questão de estudo apesar de haver essa tendência, inclusive em Lima Barreto, de focar o negro como base da formação nacional, da identidade nacional, parece haver também personagens que tentavam já falar português e outros já bem avançados. O objetivo, então, é identificar características de língua desses negros, a partir de uma comparação também que eu fiz com anúncios de negros fugidos, de escravos fugidos, retirados do Jornal do Comércio, da Hemeroteca Digital. Pode passar. Os contos que eu peguei dele são Babá, ou Mãe Quirina, como está no original, Os Negros, O Escravo, O Destino do Chaves e Manuel de Oliveira, e 11 anúncios de escravos retirados do Jornal do Comércio. Pode passar.
A minha fundamentação teórica, eu me baseei principalmente na Ivana Lima, que já fez um trabalho também de uma espécie de classificação do grau de fluência em anúncios de jornal de negros fugidos, de escravos fugidos, no século XIX. Ela pegou o Jornal do Comércio também e pegou o Diário do Rio de Janeiro. Aí eu coloquei um pouco da classificação que ela fez. Boa habilidade, ela chamou de boa habilidade os anúncios que apareciam com fala bem, bem falante, etc. Classificou como fala atrapalhada os que colocam com falam tanto embaraçado, falam tanto atrapalhado. Colocou também fonação, seria um pouco de nível básico. Não consigo ver muito bem. Quando fala, gagueja, quando fala ainda com algumas palavras africanas no meio do português. Então, isso eu chamei de nível básico. Então, a partir dela, eu classifiquei os meus anúncios, que seria mais ou menos em nível básico, nível intermediário e nível avançado. Só uma espécie mesmo de sistematização, porque não dá mesmo para a gente chamar isso de... Eu não tive parâmetros, de fato, para classificar os graus de proficiência desses negros. Pode passar. Dentre agora os anúncios que eu encontrei, classifiquei como básico. Ainda boçal, não sabe língua, e vinha com esses termos mesmo nos anúncios, para você encontrar o escravo. Fala muito poucas palavras em português, não fala bem. Intermediário, ladino. Ela também explica um pouco o que seria ladino, que estaria entre o intermediário e o avançado, que é um escravo mais esperto, que já fala um pouco mais, já tem um certo domínio, e boçal, aquele que meio que acabou de chegar ou que ainda realmente não domina a língua. E o avançado já fala bem português, às vezes já sabe ler e escrever. Pode passar. Aí, depois disso, listei os personagens desses contos. Babá, mãe Quirina, que é a personagem mesmo principal, ela veio de Moçambique. A faixa etária dela é adulta. A faixa etária, mais ou menos, não... Eu coloquei aí, mas só para ilustrar. Muitos escravos, os negros, no conto Os Negros, não especifica quem são esses muitos escravos, só diz que são escravos africanos e que vieram de vários lugares. O escravo, a gente tem aí um escravo também sem nome. O destino de Chaves, a gente tem pai Luís e tia Maria Ângela, que eram feiticeiros. Ele veio do Congo e ela veio da nação Cabinda. E Manuel de Oliveira veio da costa da África, também não especifica bem o país. Como falam os escravos nesses contos? Pode passar para o próximo, que está mais esquematizadinho. Aí eu peguei uns trechos dos próprios contos. Pai Luís fala, eu diz, quer dizer, a gente já vê aí uma falha de conjugação verbal, né? E macota, que seria também um termo africano, que se chama aquele que é o principal, aquele que é bem destacado no meio, na comunidade. Nível intermediário seria a fala de mãe Quirina. Nesse caso, é o Lima Barreto que fala por ela, não é ela falando no texto. Aí ele chama a língua dela de meia língua. E ele diz também que ela fala devagar, só que como ela já tem mais de 100 anos e ela está debilitada também por uma moléstia, eu coloquei um ponto de interrogação porque a gente não sabe
não dá para afirmar se ela fala devagar porque não sabe muito bem a língua ou se ela fala devagar devido à moléstia e à idade. Tia Maria Ângela também fala, eu não corta. Quer dizer, outro problema de conjugação aí. E os seus quiser e você, que seria o nosso você, né? Mas aí a gente já consegue compreender, ainda há a falha de conjugação verbal, mas já tem uma tentativa de falar palavras do português, você, né? Ela já não faz mistura, né? De português africano, de língua africana com português. Nível avançado. Aí eles já dominam bem a conjugação. Vínhamos muitos de vários lugares, não nos entendíamos. No caso do Manuel de Oliveira, ele pronuncia Lifonso para chamar o seu senhor. Ele diz seu Lifonso, que a gente pode deduzir, pode sugerir que seria Afonso ou Alfonso, que deu Lifonso. É uma evolução, né? Uma maneira de pronunciar que acabou dando Lifonso ao invés de Alfonso. E no escravo há uma fala também que tem essa palavra, sim a moça e sim o moço, nos negros. Eu coloquei sim a e senhor, apesar deles já serem convencionadas como formas de tratamento dos escravos com os seus senhores, elas vieram justamente deles tentarem falar senhor e senhora, né, e acabou se convencionando na língua forma de tratamento deles. Pode passar. Pode passar também. Considerações finais. A gente ainda tem tempo? Tá, então pode retornar o slide anterior. Obrigada. Nível básico, aí eu comparei o que eu encontrei nos jornais com as falas dos escravos nos contos. Ainda boçal, não fala bem a língua, quer dizer, tem uma fala aí, eu não gunguria, ningô, quer dizer, a gente não consegue entender muito bem o que ele diz. Tem uma mistura aí de africano com português. Intermediário ladino, a gente poderia chamar de ladino. Tudo isso são hipóteses, não é nada fixo, né? Nada rígido. Vancê seria já um escravo ladino, mas que ainda não fala bem português. E o avançado, muito falante, fala muito português. Bom, enfim, pode passar. No último quadro, ou no último esquema, é possível notar a língua como elemento delator da origem não brasileira desses personagens. Mesmo Lima Barreto tendendo a destacá-los apenas como base da formação nacional, para entender seus propósitos de denúncias da sociedade da época, vez ou outra esbarrou em características linguísticas que demonstravam a não origem deles, brasileira. A proposta deste artigo não é tratar de uma avaliação de fato de proficiência dos personagens. E também não foram encontrados dados para isso. Mas apenas para levantar hipóteses acerca do português que falariam alguns personagens e, assim, destacar um novo olhar sobre esses personagens, um olhar de estrangeiro que não costuma muito haver, tanto na história quanto na literatura. A gente pode só voltar para o primeiro slide, por favor? E aí vou terminar com
com essa citação. O escravo é sempre, por definição, um ser sem raízes, só através de um corte radical com todas as lealdades que fazem de um homem um membro da sociedade é que se pode torná-lo um ser completamente apropriável por outrem, outra família, outra sociedade. Obrigada. Vamos passar a vez agora para Heloísa Maria Teixeira, intercâmbio de ideias, Arthur Ramos e intelectuais das Américas sobre a questão cultural negra. Boa tarde, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando de algumas considerações, as primeiras considerações acerca da minha pesquisa, né, intitulada Intercâmbio de Ideias, Arthur Ramos e intelectuais das Américas sobre a questão negra, a questão cultural negra. O tempo da pesquisa, né, eu coloquei de 1930 a 1949 e o marco inicial é quando, né, o Arthur Ramos ele começa a circular mais, né, entre a intelectualidade que eu estou pesquisando, e 49 é a morte, né, do Arthur Ramos. Pode ir. Então, a nossa questão fundamental, né, o nosso objetivo fundamental da pesquisa é investigar a correspondência trocada entre Arthur Ramos e intelectuais estrangeiros nas décadas de 30 e 40, período de ampliação e sistematização dos estudos afro-americanos nas Américas. Esse intercâmbio de ideias influenciou o desenvolvimento de pesquisas acadêmicas que analisaram a identidade africana na sociedade brasileira. Então, a nossa pesquisa, ela visa, né, através dessas correspondências do Arthur Ramos, né, que estão guardadas aqui na Biblioteca Nacional, analisar essa troca de correspondências, né, durante esse período, né, de 30 a 49, com o propósito de entender essas relações que ele passou a estabelecer com intelectuais estrangeiros, né? Na verdade, a pesquisa ela não está fechada apenas nos intelectuais estrangeiros, né? Eu estou coletando as correspondências em que ele está dialogando com intelectuais brasileiros, mas para esse momento aqui eu fiz esse recorte. Então, a gente está falando de um momento em que, principalmente as universidades norte-americanas, elas estão desenvolvendo pesquisas, né, que estão preocupadas com as raízes africanas nas Américas, né, no Novo Mundo, e isso vai, né, através dessa comunicação de Arthur Ramos com esses intelectuais, a gente vai ver que há uma influência, né, desses estudos norte-americanos na nossa produção intelectual. Pode passar. O Arthur Ramos, né, nesse momento que a gente está falando, e antes mesmo disso, né, em 26 ele se forma médico, né? Essa também é uma questão interessante da formação do intelectual desse momento, né? As universidades, né, as ciências sociais no Brasil, elas não existiam, né? Então, o Arthur Ramos ele vai caminhando para se tornar um cientista social, um antropólogo, né? Mas em 26 ele vai se formar, né, em medicina. Os primeiros estudos do Arthur Ramos, ele vai, né, de encontro ele se baseia, né, nos estudos de psiquiatria e de psicanálise, e a gente vai percebendo, né, com o passar do tempo, a transformação desse médico num antropólogo, né?
mas ele se destaca, né, toda a trajetória dele, por ser um intelectual com múltiplos interesses, como está escrito ali, né? A psiquiatria, a psicanálise, o folclore, a infância, a questão da educação, a etnologia, a antropologia, a luta pelo racismo, né? Essas palavras eu listei, né, alguns dos interesses do Arthur Ramos, e a gente pode acompanhar através dessas palavras um desenvolvimento, né, da sua trajetória acadêmica. Pode passar, Carlos. Como eu falei, né, os primeiros escritos do Arthur Ramos, ele estava mais vinculado, né, à psicanálise e à psiquiatria, né, como ele tem uma produção vastíssima. A antropóloga que fez a abertura, a apresentação, né, do inventário do Arthur Ramos, ela narra cerca de 500 trabalhos, né, assinados pelo Arthur Ramos, entre artigos, livros, e aí coloquei alguns livros apenas, né, são 2 páginas de slides que vai mostrar essa produção, que começa com essa preocupação com a psicanálise e a psiquiatria, né, Primitiva e Loucura, Sórdidos Alienados, estudos de psicanálise, e ele vai caminhando até em 1934 ele escrever, né, ele publicar o livro O Negro Brasileiro, Etnografia Religiosa e Psicanálise, que já né, desde o início, é bom frisar isso, né, que desde os primeiros escritos ele já tem uma questão, uma preocupação, né, com a cultura negra, né, com as raízes negras, com as raízes africanas, mas em 1934 isso vai acontecer de uma forma mais que vai mudar, né? Que a partir dessa publicação desse livro, né, O Negro Brasileiro, o Arthur Ramos ele começa uma trajetória rumo a antropologia culturalista, né, que é o que estava sendo desenvolvido na América do Norte. E como que isso se dá? A cada livro, né, do Arthur Ramos, ele distribuía esses exemplares. Isso também é muito interessante, e as correspondências a gente consegue visualizar isso, porque são cartas dele enviando, né, as suas produções e o retorno, né, dos intelectuais que receberam, né? Então, quando a gente fala dessa fase em que ele está muito mais próximo, né, da psicanálise, ele está se comunicando com psicanalistas, né, do mundo inteiro, né? Ele manda esses livros para os maiores expoentes, né, da psicanálise e tem o retorno. Com esse livro, O Negro Brasileiro, né, publicado em 1934 e que vai ser reeditado em 1940, há uma explosão, né? O livro é muito bem aceito na América do Norte, né? E na Europa também, também tem a sua importância, né? O Roger Bastide, que veio para o Brasil, né, na década de 30, ele já se correspondia com Arthur Ramos, falando, né, tanto de psicanálise quanto de cultura negra. E a partir de 1934, então, a gente tem uma abertura, né, do Arthur Ramos para a questão da antropologia. Passa para mim, Gastão. Então, ali, né, a gente já começa a ver que os livros, né, eles já passam a ter uma preocupação muito mais com a antropologia, não que ele deixasse de ter a questão da psicanálise, né, fosse apagada, né, da trajetória do Arthur Ramos, mas
a preocupação dele passa a ser realmente com a antropologia, né? Aí os trabalhos têm esse caráter, né? Aculturação negra no Brasil, guerra e relações de raça. Ele começa também a se preocupar e a escrever sobre a ciência, né, social, a antropologia. Então, ali a gente tem a introdução à antropologia brasileira. A questão do índio entra também, né, no foco do Arthur Ramos. A questão do folclore, né, da mestiçagem. Então, são temáticas que passam a ter valor para o Arthur Ramos, ou a ocupar um espaço maior na sua trajetória acadêmica. Pode passar. Este é um gráfico que eu fiz e que vislumbra, através desse gráfico eu estou tentando mostrar esses 3 momentos do Arthur Ramos. São as cartas, né, do Arthur Ramos nesse período. O acervo do Arthur Ramos tem cerca de 5.000 documentos. Desses 5.000, cerca de 3.000 são cartas, né, são correspondências do Arthur Ramos. E então essas correspondências eu levantei, né, não coletei todas ainda, mas eu levantei 2.700. Então eu fiz essa divisão por ano, e aí a gente tem, né, o marco de 34, né, que é a publicação dele e essa circulação do livro, que acontece de uma forma muito intensa. E aí a gente percebe, né, esse intercâmbio, né, do Arthur Ramos com intelectuais sobe, né? Em 41, o Arthur Ramos, através desses intercâmbios, intercâmbios por correspondências e também através das visitas que esses intelectuais faziam ao Brasil, né? Era uma época também de que esses antropólogos estavam muito curiosos para conhecer o Brasil. Esses antropólogos que estavam pensando a questão do negro na América, nas Américas, né? E aí ele vai para os Estados Unidos, né, através de uma bolsa de estudos. Entre 41 e 42, meados de 40 e 41, ele vai para os Estados Unidos. Ele circula entre várias universidades norte-americanas, levando, né, estudos, né, acerca do negro brasileiro. E é muito interessante quando... E é tudo isso muito visível nas cartas, quando você vai acompanhando as cartas do Arthur Ramos ao longo do tempo. Nos Estados Unidos, ele se depara com uma questão, né, muito mais gritante, né, sobre o racismo, né, as desigualdades, né. Ele vai para a Louisiana, então aquele racismo gritante, né, da sociedade norte-americana transforma mais uma vez a cabeça do Arthur Ramos, né. Ele vai para lá para conhecer mais sobre a antropologia culturalista, e ele volta como um ativista das questões raciais, dos problemas raciais, né? Pensando muito nos Estados Unidos e pensando nos Estados Unidos, no Brasil, como uma espécie de solução para esses dilemas raciais, né? Ele, assim como o Gilberto Freire, né, ele falava nessa democracia racial, né, que é uma questão complicada e que eu ainda não tenho respostas, porque ao mesmo tempo que ele fala dessa democracia racial, em que ele aponta a sociedade brasileira como uma sociedade capaz de apontar caminhos para uma sociedade mais igualitária, né, do ponto de vista da comunhão, né, entre as pessoas.
Ele também vai criticar, né? Ele chama a questão da escravidão como sendo um problema, né, que nós temos que resolver em relação a nossa sociedade. Então, é uma questão conflituosa que eu ainda não sei muito bem o que ele pensava a respeito dessa democracia racial. Mas o fato é que isso, né, esse pensamento de pensar em diminuir a desigualdade, né, diminuir o conflito racial, se torna a maior expressão dele quando ele volta dos Estados Unidos, e a partir de 42, o Arthur Ramos ele se volta muito para a questão do combate ao racismo, que já era feito em alguma medida antes, né? Se a gente for olhar a trajetória dele, em 35, em 37, né, ele participou de congressos que discutiam a questão negra. Em 37 ou 38, não me lembro bem, ele assina um manifesto contra a discriminação racial, né, aqui, né, no Brasil, junto com outros intelectuais. Mas o fato é que, a partir de 42, ele pega, né, essa questão com força, né? É um momento também que ele está tentando trazer para o Brasil, fortalecer, na verdade, as ciências sociais no Brasil. Então, ele traz esse conceito de antropologia aplicada. Então, a antropologia aplicada, né, para pensar a questão do racismo, não só no Brasil, mas no mundo. E aí isso também é uma discussão, né, que está latente no mundo naquele momento, que o nazismo, né, ainda está muito, né, as ideias nazistas ainda estão muito, né, influenciando o pensamento, e ele vai terminar o fim da vida dele como chefe diretor das ciências sociais na Unesco. Ele vai ser convidado para isso em 49, né, com esse propósito, né, o propósito maior de buscar uma solução, né? Então, a primeira medida planejar, né, estabelecer um projeto em que isso fosse possível, né? É a primeira medida dele, e curiosamente ele vai morrer, né? Poucos meses depois dele assumir, né, esse posto com esse caráter, ele falece, e a Unesco, né, as próximas medidas têm relação, né, com um trabalho que ele iniciou, mas que infelizmente ele não foi capaz de fechar. Bom, o tempo tá esgotando. Eu tinha trazido também umas cartas, né? O Arthur Ramos ele vai dialogar com vários intelectuais, e o grande mentor dele, ou o principal mentor, né, pelo menos em 34 ali, vai ser o Melville Erkowitz, né, que era o maior antropólogo, né, que discutia o africanismo, né, nos Estados Unidos, e que eles vão, né, estabelecer uma relação muito próxima. E aí eu tinha trazido algumas cartas que dá muito essa ideia, né, dessa transformação do Arthur Ramos, né? Infelizmente, eu acho que não vai dar tempo, né? Eram 3, agora já devem ser 2 minutos. Mas, enfim, põe o último slide. Aí eu estou falando, né, da circulação do negro brasileiro, mas, enfim, pode passar o...
Vou terminar, então, com essa citação da Ângela de Castro Gomes, e que a gente está falando, né, de redes de sociabilidade, né, intercâmbio de ideias, e a Ângela de Castro Gomes ela traz uma citação que eu acho muito interessante, né? O intelectual precisa estar envolvido em um circuito de sociabilidade que, ao mesmo tempo, o situe no mundo cultural e lhe permita interpretar o mundo político e social de seu tempo. Por isso, afirma-se que não é tanto a condição de intelectual que desencadeia uma estratégia de sociabilidade, e sim o contrário. A participação numa rede de contatos é que demarca a específica inserção de um intelectual no mundo cultural. Intelectuais são, portanto, homens cuja produção é sempre influenciada pela participação em associações mais ou menos formais e em uma série de outros grupos que se salientam por práticas culturais e de oralidade e ou escrita. Isso é bacana de pensar para qualquer intelectual, inclusive para a nossa vida, né, para a nossa trajetória acadêmica. Então, com essa citação, eu fecho e, né, depois, se sobrar tempo, num debate. Né? Eu gostaria de chamar à mesa a professora Magali Gouveia Engel. E já passo a você a palavra para apresentar as redes de sociabilidade de Lima Barreto por meio da correspondência com Francisco Schettino, 1918-1922. 15 minutos, estendendo a 20, tá bom? Tá bom. Boa tarde. Eu peço desculpas pelo meu atraso, mas eu moro um pouquinho longe e eu perdi a barca de 1 hora e aí pronto, o atraso acaba ficando bem grande. Bom, acho que o trabalho, ele realmente, apesar do intelectual que eu estudo ser o Lima Barreto, portanto, né, mais velho do que o Arthur Ramos, anterior a ele, a apresentação da Heloísa, inclusive com a citação da Ângela, né, tem tudo a ver exatamente com o foco do meu trabalho, da pesquisa mais ampla que eu estou desenvolvendo aqui, né, com a Bolsa de Residência em Pesquisa na Biblioteca Nacional, que é sobre exatamente as redes de sociabilidade do Lima Barreto, que é um autor extremamente estudado. Ele foi homenageado esse ano na Flip, inclusive com o lançamento, né, do livro da Lília, a biografia que ela prometia há muitos anos, né, e que foi lançado, enfim. Então, esse ano especialmente é um ano que o nome do Lima tem se projetado bastante, né, inclusive nas mídias, assim, não especializadas. Mas, apesar disso, as redes de sociabilidade, os circuitos, né, intelectuais propriamente ditos, embora eles já estejam muito bem mapeados pela biografia que, para mim, continua sendo a mais importante, que é a do Francisco de Assis Barbosa, sobre a qual até o próprio trabalho da Lília está extremamente pautado, né? Então, está bem mapeado, mas ela não é explorada. Né? Quer dizer, ela não é explorada até porque o intuito não é esse. O intuito é fazer uma biografia, dar conta de toda a trajetória. Então, a especificidade da minha pesquisa, da minha análise é exatamente essa, é focar nessas redes de sociabilidade. E no caso do trabalho que eu venho apresentar aqui, né, nesse evento, mais especificamente em relação às redes de sociabilidade que são expressas, né, quer dizer, que a gente consegue reconstruir a partir da análise da correspondência entre o Francisco Schettino, né, e o Lima Barreto, né, que se dá exatamente no período de 1918 e 1922. O Francisco, ele é filho de um livreiro e editor, né, do Jean Lourenço Schettino, e que cria, né, uma livraria pequena, uma pequena empresa, em fins dos anos 10, início dos anos 20, e eles se conhecem. O Schettino é bem mais novo, quer dizer, relativamente mais novo do que o Lima Barreto,
e eles se conhecem provavelmente exatamente no barzinho que existia no prédio da livraria, que ficava localizado na rua Sachê, que hoje ou Travessa do Ouvidor. Esse nome também já era na época, né? O nome é antigo também, né? Então, provavelmente os dois se conheceram ali, onde havia uma roda de intelectuais, né? Que é um dos, vamos dizer assim, um dos exemplos de espaços de sociabilidade do mundo cultural, né? Extremamente expressivos, né? Essas rodas que se dão em cafés, em bares, né? Enfim, em lugares públicos, né? Frequentados por esses grupos. E essa roda, no caso, ela era a figura mais proeminente, é o advogado Coelho Cavalcante, né? Que era jornalista também, que é um grande amigo do Lima. Então, há registros, né, de que o Lima realmente era bastante assíduo. Às vezes ele só passava, mas muitas vezes ele ficava a tarde inteira conversando lá com os amigos, enfim, bebendo, né? Enfim, não tomava só café, né? No caso dele. Bom, então a gente não tem assim muitas informações sobre o Francisco, né? Inclusive até buscando as origens, depois a Débora até vai falar, mas a gente não tem muita certeza. Claro que eu não consegui aprofundar muito essa pesquisa, utilizando documentação mais, vamos dizer assim, uma documentação mais assim, menos comum, mas até onde nós, quer dizer, no próprio livro do Francisco de Assis Barbosa, e outras referências, as referências do próprio Lima, enfim, a gente não consegue muito bem saber quais são as origens, né? Mas o fato é que e não temos muitos dados sobre o Francisco, né, Schettino, mas o fato é que realmente ele assume a livraria do pai, né? E segundo alguns estudiosos, ele acaba sendo levado à falência justamente porque ele estaria muito enfronhado no mundo intelectual. Ele era muito apaixonado pela literatura e investiu com muita garra, né, correndo muito risco nos autores novos. Inclusive aí esses críticos, né, citam o caso do Lima Barreto. E depois eu consegui acompanhar um pouquinho, né, a trajetória dele através de algumas notícias de jornal, em que eu acabei sabendo que ele se torna funcionário do Departamento Nacional de Portos, Rios e Canais, e que ele viria a falecer, se não me engano, em 1946, né? Bom, e que aí ele continua no campo intelectual, ele continua tendo uma certa atuação como jornalista. Inclusive, quando ele morre, existem algumas notas, né, em alguns jornais que dizem que ele era muito querido no mundo intelectual, ele era muito conhecido, enfim, e ele era cunhado também de um jornalista bastante famoso, né? Bom, mas na época, então, do Lima, ele era... a relação que os dois vão estabelecer, a princípio, é uma relação que se assemelha muito a uma espécie... Ele seria uma espécie de discípulo, né, admirador da obra do grande mestre, né, que seria o Lima Barreto. Ele não é que ele tenha propriamente intenções de se tornar um escritor, um poeta, enfim, né, de produzir literatura. Mas como livreiro e como editor e como profundo conhecedor e apaixonado pela literatura, é por aí que se dá, vamos dizer assim, a caracterização dele como uma espécie de discípulo, né? E então essa documentação é uma documentação, né, que se constitui, quer dizer, ela é parte da documentação, um dos tipos de fonte mais importantes da minha pesquisa geral, que são as cartas, né, são as correspondências. Só que no caso do Lima Barreto, uma grande parte dessas correspondências está publicada, né, foi organizada e publicada pelo Francisco de Assis Barbosa, e em 2 volumes.
E então eu venho usando mais a parte dos manuscritos propriamente dito, pesquisa em loco mesmo, para complementar, né? Justamente pesquisando lá cartas que não foram de personagens que não foram contemplados nessa coletânea e, sobretudo, algumas cartas, bilhetes, enfim, que não foram reunidas na coletânea impressa, né? No caso do Schettino, todas foram, né? Foram só as 70 cartas, bilhetes e telegramas foram publicados no segundo volume, né? No tomo 2 de Correspondências Ativa e Passiva do Lima Barreto, né? Publicado pela Brasiliense, se não me falha a memória. Bom, então, aqui especificamente, o que nesse artigo, né, que eu produzi aqui para o evento, o que seria exatamente o objeto, né, fundamental? Seria perceber quais as características que informam essa relação entre o escritor e o livreiro, que vai ser editor do Lima Barreto, né? Que se caracteriza por uma série de facetas, né? Existem várias dimensões desse relacionamento. Então, a ideia é dar conta de mapear, né, de identificar essas diferentes facetas, procurando analisá-las, aprofundando mais exatamente o papel que o Schettino viria a desempenhar, no sentido de como se fosse uma espécie de gestor da carreira literária do Lima, né? Que eu acabei conseguindo aprender isso, né? Ele tem bastante interessante, e esse papel ele vai desempenhar não apenas porque é editor, né, do Lima, mas ele vai desempenhar em função da relação de amizade, em função da admiração que ele tem, né, em relação à obra do Lima, em função do comprometimento que ele tem com a literatura, né? Então, para ele promover o Lima, né, gerenciar a sua carreira de escritor nesse momento, que é um momento decisivo, de 1918, eles se conhecem em 18, até 22, quando o escritor vem a falecer, ele está exatamente vivendo, né, o momento em que a sua obra começa a desabrochar, começa a receber o reconhecimento mais próximo daquilo que ele chama de glória, né, o Lima Barreto, mais próximo daquilo que ele viria, que ele desejava, né, de ter um impacto, de ter glória, né, de ser reconhecido no meio intelectual, enfim, no meio dos leitores, né, da cidade do Rio, do Brasil e, quiçá, até do exterior, né. Bom, então, o que vai aproximá-los, né, é exatamente esse gosto pela literatura. E na correspondência, nós percebemos exatamente que no início da relação ela se estrutura muito em função da troca de livros e de impressões de leitura. E a livraria vai desempenhar um papel interessante nesse sentido, porque o Francisco empresta um monte de livros que são da livraria, na verdade, né, para o Lima, mas por outro lado, o Lima também empresta muitas publicações para o Francisco. E as cartas nas correspondências, tanto um quanto o outro, fazem, né, quer dizer, revelam a sua avaliação crítica. Só que o tom das colocações do Lima é um tom mais amadurecido, e a recepção do Francisco em relação às críticas feitas pelo Lima, né, da produção literária que eles partilham, uma recepção mesmo daquela reverência, né? Quer dizer, ele faz, vira e mexe, ele realmente faz muitos elogios ao Lima, assim, muito corriqueiramente, quase sempre ele se despede elogiando, reafirmando a sua admiração, né? Reafirmando o valor do Lima Barreto, e sempre o tratando com muito carinho, né, através de querido amigo, enfim, usando também termos
afetivos muito frequentemente. Em contrapartida, o Lima ele mantém uma postura mais, não é propriamente distanciada, né? A gente vê que existe uma proximidade por parte do Lima também, mas é aquela posição mais assim, né, daquele intelectual mais maduro e que está, digamos assim, contribuindo na iniciação, né, de um jovem, né, intelectual também, né? Enquanto editor ele pode ser considerado um intelectual. E, bom, então essa é uma das dimensões, né? Quer dizer, essas trocas, né, de impressões de leituras, de livros, etc. Mas outra forte característica que sustenta esse relacionamento é a troca de favores, né? E essa troca de favores, ela merece toda uma discussão que não vai dar tempo de fazer aqui, né? Mas o que eu estou procurando, pelo menos, tangenciar para uma reflexão mais aprofundada no trabalho final, nesse artigo, é exatamente pensar o Lima como um profundo crítico a essa ideologia do favor, né, que caracteriza a sociedade brasileira, e que até hoje, né, está presente fortemente, mas, ao mesmo tempo, como que nessas relações, né, na construção dessas sociabilidades que são fundamentais para, né, a sua inserção e para conquistar certos lugares no mundo intelectual, ele acaba por reproduzir, né, essas relações de favores, inclusive em duas dimensões, pelo menos, né, que podem ser ilustradas no caso dessa correspondência com o Schettino, que de um lado, por exemplo, o Francisco muito recorrentemente pede a ele que ele fale com cicrano ou beltrano, né, para conseguir um emprego para alguém, ou um parente ou um amigo do Francisco, né. Normalmente são empregos assim bem simples, né, de guardas municipais, enfim, são empregos, a gente vê que são funções mais pobres, né, quer dizer, não são empregos, cargos, tá? E a outra dimensão dessa troca de favores, ela se engaja dentro dos próprios mecanismos de funcionamento dessa troca de favores no mundo intelectual, né, no campo intelectual, né? Então, por exemplo, me lembrei agora de uma correspondência em que o Schettino pede ao Lima para que ele leia o livro tal, né, do fulano e faça uma resenha crítica que vai ser publicada na coletânea desse fulano pela livraria, né? E que ele pode usar o espaço que ele quiser, né? Então, só citei um exemplo por causa do tempo. Uma outra dimensão é a relação autor-editor, que ela vai ser marcada por algumas tensões, né? Mas que também há um papel muito forte, um esforço muito forte do Schettino de incentivar a produção do Lima Barreto, né? E, concluindo, exatamente a ideia seria aprofundar um pouco essa reflexão, quer dizer, em torno do que significa o papel de gestor do Schettino na carreira, nesse momento tão especial da carreira do Lima, né? Então a gente vai ver que através das correspondências ele vai sempre incentivá-lo de todas as formas possíveis, buscando sempre apontar oportunidades, como por exemplo a própria abertura do concurso da Academia Brasileira de Letras, para que ele estimula o Lima para que ele inscreva, né, o Gonzaga de Sá para concorrer a melhor livro. E ele o Monteiro Lobato acaba também, porque ele é o editor, né, do Gonzaga de Sá, acaba também comprando essa ideia, ele concorre e ganha uma menção honrosa, né? Então, nesse sentido. Ele também se coloca muito como conselheiro, e aí não só como amigo, mas também como gestor da carreira, né? Porque nesse momento também o Lima Barreto está se afundando cada vez mais na questão do alcoolismo, né? E isso, sem dúvida nenhuma, é um elemento, é um aspecto que vai atrapalhar demais a produção dele, né? A produção literária dele, né? Eu acho que é um assunto bem explorado, mas eu acho que cabe
sempre a gente busca se reapropriar dessa questão para pensar não só o sofrimento, né, enfim, a exclusão, a discriminação, mas para pensar também, no meio disso tudo, as inviabilidades de produção desse autor, né, ele como autor. Tá? Porque ele estava assim, cheio de projetos naquele momento, e naquele momento ele estava começando a ter editoras, né? A ter editoras de maior peso que se interessavam por publicá-lo. Então, essa é uma questão que eu acho que por aí é possível de ser contemplada. E, finalmente, né, o papel do Francisco na administração mesmo das sociabilidades no mundo intelectual. Né? Essa questão, inclusive, de enviar os livros, quer dizer, logo que sai Histórias e Sonhos, que é o primeiro que é publicado, né, pelo Schettino, ele escreve várias cartas assim, com listas e listas e listas, bota endereço, diz onde os caras estão. Você tem que mandar para fulano do jornal tal, para Beltrano e Beltrano do outro jornal. Então, na verdade, ele desempenha, né, de forma bastante competente esse papel e, nesse momento, né, esses registros nos fornecem elementos fundamentais no sentido de reconstruir essas redes de sociabilidade. Tá? Então, acho que é basicamente isso. A pedido das autoras aqui, a gente vai fazer uma inversão ligeira de ordem, e a Maria Tereza dos Santos Monteiro vai apresentar a primeira comunicação, Vida e Pensamento, de Domício da Gama. E aí, em seguida, vamos ter 15 minutos. Primeiramente, uma boa tarde a todos. É uma honra poder estar aqui na terceira jornada de pesquisadores, e é uma honra também fazer parte desse projeto biográfico que é sobre a vida de Domício da Gama, da minha querida orientadora Tereza Cristina. Bom, quem foi Domício da Gama? Domício da Gama, ele foi um escritor, jornalista, diplomata. Os seus primeiros contos foram divulgados no Jornal da Gazeta, tá? Na coluna... Deixa eu pegar minha colinha aqui. Na 7ª coluna. E, primeiramente, o que eu tenho para falar de Domício nessa vivência e ao longo do ano? Ele começou a escrever e aí, num determinado momento, ele teve contato com o Barão do Rio Branco e aí tornou-se o braço direito do Barão do Rio Branco, e aí, entrando aí nesse processo de diplomacia, ele trabalhou no Rio de Janeiro, depois ele foi como diplomata, foi para diversos países, como, por exemplo, Londres, Berna, Lima, Buenos Aires, Santiago, Washington e Londres. E, assim, eu gostaria de acentuar que em 1911 ele foi nomeado embaixador dos Estados Unidos, onde esteve até 1918. E a primeira parte do meu trabalho foi sobre ler a tese de Tereza Cristina, que ela fez durante aí seu trabalho de doutorado, e conhecendo essa faceta assim, mais política da vida de Domício, porque o projeto biográfico aqui, onde eu modestamente ajudo, colaboro no trabalho no projeto biográfico, fazendo buscas, pesquisas de artigos em revistas, né, como fontes aqui no acervo aqui da biblioteca, e buscando aí, paralelamente, fazendo essas pesquisas, colaborando nesse trabalho que eu tenho a honra em fazer parte, eu fui analisando, lendo a tese, me introduzindo, conhecendo Domício, né, porque já é um casamento de Dodô, que a gente chama intimamente. O Dodô assim, faz parte da vida de Tereza Cristina há muitos anos e passou a fazer parte da minha vida, e a vida dele é muito interessante. Ele, a primeiro momento, ficou à sombra, se é que eu posso dizer assim, à sombra do Barão do Rio Branco. E aí nessas etapas de vida, assim, né, em termos politicamente falando, na diplomacia,
Domício da Gama ele sempre esteve à sombra, não teve assim uma presença de início. Eu acompanhando a vida de Domício, não teve uma presença em termos assim de política. Ele sempre foi honesto, íntegro e assim sempre com interesses, com um teor assim baseado no nacionalismo mesmo, né? E aí baseado também no amor à pátria. Ele levou esse brasileirismo, né? E até deixando de lado interesses pessoais, ocasionais, assim. Então ele atuou mesmo como forma legítima fora do Brasil. E então, de acordo com as etapas da vida de Domício, assim, nessa parte da diplomacia, primeiramente ele não teve essa presença se é que eu posso dizer assim, forte no sentido de se impor ou de se mostrar, de ter uma visibilidade. Mas, com o tempo, com essa parceria do Rio Branco, foi acontecendo dele ganhar uma consolidação, se é que eu posso dizer. Sim, eu posso dizer que ele ganhou uma consolidação. E aí, daí em diante, ele começou a mostrar uma firmeza, um zelo pelo nome do Brasil. Então, a minha fala é, a princípio, mostrar o Domício inicial e aí falar dessa tese da Teresa e também mostrar que o projeto que a gente está construindo, que a Teresa está escrevendo, o livro, simplesmente mostrar também outros lados de Domício da Gama. Essa biografia vem mostrar essas facetas. E aí, colocar ele como escritor, colocar ele como jornalista e, principalmente, mostrar a vida de Domício apresentando aspectos psicológicos, as fases, as oscilações da vida de Domício. Eu vou passar a fala para Teresa, ela vai aprofundar o trabalho e aprofundar também as questões das facetas de Domício da Gama, que se interessa em mostrar no trabalho biográfico dele. Bem, então vamos passar agora a Teresa Cristina, do Nascimento França, História e Memória, Domício da Gama no Tempo e o Tempo em Domício da Gama. Bem, boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à biblioteca, na figura do Carlos. Né? Eu perturbo bastante ele, e ele é sempre uma pessoa muito tranquila. Né? Eu acho que esse agradecimento tem que ser feito. Bem, Maria Teresa jogou a bola para mim, né? Mas tudo bem. Então, quem é Domício da Gama? Tem essa tríade, né? Ele ou jornalista ou diplomata, e num momento ele ficou nessa dúvida de quem seria, o que eu vou ser, como crescer, e a pressão de se tornar diplomata. Ele me lembra muito aquela perspectiva de que a vida o faz mais do que ele fez a vida. Ele não tem um plano pré-marcado do que ele quer fazer. Ele gosta de escrever. Era a única coisa que ele sabia. Então, como ele se torna diplomata, todos esses meandros que eu fui acompanhando ao longo do tempo, né, eu fiz um recorte para poder trabalhar ele. Então, quando eu fiz a minha tese de doutorado, como Maria Teresa falou, que eu defendi há 10 anos lá na UNB, eu peguei toda essa parte diplomática do Domício da Gama e coloquei sobre lá. E ficou faltando, na minha cabeça, a biografia. Porque o biógrafo é antes de mais nada, um arqueólogo, né? Que, pelo menos é o que eu percebo. A gente fica encucada com os detalhes que, para muitas pessoas, não significam tanto. E aí é aquela dinâmica, né? Um pouco daquilo que Legoff falava, né? Que é no São Luís, que é a sua biografia, que ele levou 15 anos, né, pesquisando São Luís. E ele fala, né, que assim, eu preciso conhecer essa rede social diversificada e essa perspectiva para desenvolver um jogo. Eu preciso entender quem é essa pessoa,
conhecendo essa sociedade e como nela se constitui, como nela uma personagem individual se estabelece. Então, em Legoff, eu trouxe o primeiro tema para essa fala de hoje, que é o tempo. Então, Legoff mesmo chama a atenção que ele reencontra a investigação biográfica como uma das grandes preocupações da história, que é o tempo. Então, o tempo é algo tão importante para a gente que a gente consegue se reconhecer em várias perspectivas, mas não enquanto vivemos ela. Então, seria muito mais fácil perceber que uma pessoa, como Maria Tereza colocou, que não era muito afeito ao grande público, Domício era uma pessoa muito mais de bastidores, né? Teve grandes ideias, aplicou, trabalhou, mas sempre nesse silêncio da diplomacia, sempre buscando na cabeça dele o papel de representar o Brasil. Então, Joaquim Nabuco disse que ele era feito de um brasileirismo resistente, porque os anos que ele passa fora no Brasil são muito maiores do que os anos que ele fica no Brasil. E quanto mais ele ficava fora do Brasil, mais ele se tornava brasileiro. Então, nessa própria dinâmica de tempo, eu carrego uma outra perspectiva. Então, eu tenho a biografia, que se preocupa com o tempo, e também se preocupa naquilo que Marc Bloch chamou de desmontagem social, né, ou demontagem, né? Não aplicado somente a uma estrutura social, mas a uma personagem. Então, monta-se e remonta-se essa pessoa. Então, ao longo do tempo, eu fiquei meio que brincando com ele na cabeça para entender essa dinâmica. Quando eu trouxe para cá, para a Biblioteca Nacional, a possibilidade de fazer a biografia, eu trouxe também uma possibilidade que eu não havia explorado até então. Eu tinha e tenho muitas fontes levantadas ao longo do tempo, e eu tinha parcialmente a pesquisa feita na hemeroteca. Mas daquela época que você vinha aqui, pediu o jornal ou pediu o microfilme. Então aí veio a hemeroteca digital. Aí meu espaço abriu. Então, nessa abertura, a varredura que eu fiz de Domício, ele vem lá de 1871, que é a primeira dinâmica, primeiro momento onde ele é citado, até 2000. Então, ponto a ponto procurando isso. E essa perspectiva é importante, segundo o próprio Marc Bloch, para que a gente possa situar essa personagem no mundo que a rodeia, mesmo que ele não esteja nela, mesmo que ele jamais estivesse nela. Para quê? Para que a gente possa perceber os horizontes da observação, ou seja, quem era Domício, como Domício era visto. Então, como Domício era visto pelos seus contemporâneos, seus extemporâneos, e a grande perspectiva do que sobra ao longo do tempo. Então, essa montagem e essa desmontagem é uma espécie de dinâmica, de brincadeira do tempo, mas, ao mesmo tempo, não brincar no sentido de ser algo menor, mas a perspectiva do olhar, deitar o olhar pensando. Então, essas perspectivas são desdobramentos de vetores que a gente que eu vou acompanhando, buscando lembranças, né, na sua relação com o meio e, ao mesmo tempo, percebendo as mudanças. Então, um Domício era muito mais conhecido fora do Brasil do que dentro do Brasil. Dentro do Brasil, ele tem um espaço muito, muito estabelecido. Ele não oficialmente, mas extraoficialmente, chefe de gabinete do Rio Branco. E Rio Branco não consegue deixar de depender dele. Então, ele sair daqui para poder ter o seu próprio cargo foi assim uma viagem, uma difícil descolamento. E mesmo assim, eram várias vezes que Rio Branco mandava um telegrama que ele tinha que vir ao Rio para conversar. Então, a biografia, etimologicamente falando, ela significa o quê? A narração da vida de uma pessoa, personagem, brincando e lidando
com essa perspectiva do tempo e espaço de uma vida. Então, pesquisar Domício é exatamente conectar os fragmentos e detalhes de vários recintos de memória. Então, enquanto eu levanto Domício, Domício levanta também, carrega as visões dos jornais. E aí é o meu espaço preferido, né? As madrugadas na hemeroteca digital e o que se traz. Então, assim, são aqueles pontos onde cada jornal tem um olhar diferente sobre ele enquanto diplomata, depois, né, a carreira de ministro, até 1911, embaixador nos Estados Unidos da América. E assim, até então, o Brasil só tinha tido um embaixador, que foi Joaquim Nabuco. Então, quando Joaquim Nabuco morre, em 1910, fica um ano e quase um ano e meio o lugar vago. Quem iria tomar o lugar de Nabuco? Então, quando o Barão do Rio Branco indica Domício da Gama, fica aquela discussão nos jornais. Está indicando por quê? Porque é amigo ou está indicando porque ele tem capacidade? Então, parte dos jornais defendem um lado ou defende outro, ou aqueles neutros. Então, ele se torna embaixador, como Maria Tereza disse, vai para os Estados Unidos, fica 7 anos. Nesse intervalo, o barão morre. Então, há uma grande perspectiva aqui, que é um dilema que todo pesquisador encontra. Há fontes que você encontra a fonte fala. O silêncio da fonte também fala. E aí eu tenho uma tese, que é a que eu conversava mais cedo com Aquiles, de um pesquisador britânico, Leuters, que defende a ideia que, na verdade, nesse período, ele não fala Domício da Gama, mas ele usa o período Domício da Gama. O Ministério Brasileiro, ou seja, o Itamaraty, a chancelaria, teria meio que se transferido para os Estados Unidos. Porque o que eu tenho nesse espaço? Eu tenho o período onde há a guerra entre os Estados Unidos e México e a mediação ABC, Argentina, Brasil e Chile, onde a presidência era do Domício da Gama, que era o único embaixador latino-americano à época e era o mais antigo. Então ele fica à frente de uma dinâmica que é indubitável. E aqui o sucessor do Barão do Rio Branco vai ser o Lauro Miller, que não tinha um menor traquejo diplomático. E a primeira coisa que ele faz é mandar uma carta, que essa talvez seja a carta mais famosa do Domício. Ela é citada pelo José Honório Rodrigues, ela é citada pelo Clodoaldo Bueno, Amado Servo, onde o Lauro Miller pergunta ao Domício, pede a ele para perguntar aos Estados Unidos como o Brasil deve proceder em relação ao Paraguai. Aí, meu amigo, a resposta é: não devemos seguir o passo tal qual os Estados Unidos. Aí ele começa a defender as ideias daquilo que se tornou, inclusive, o título da minha tese, que é o Self-Made Nation. Então, ele defende que o Brasil tem que ser uma nação própria, com seus conhecimentos próprios. E aí, o caso do café. Então, o Leuters traz uma ideia única e eu não consigo ter acesso a essa tese. Isso está me angustiando, né? Porque, assim, toca de escrever Baudelaire, Oxford, e eles não respondem, né? Eu tenho que colocar isso porque, assim, pesquisa não é só lidar com... Chega lá as fontes todas bonitinhas. É também a gente lidar com essas dificuldades, que com certeza muitos de nós passam por isso, né? Aquela carta que você sabe que existe, sabe onde está, você está a ponto de pegar um avião para ir lá pegar a carta, né? Porque simplesmente na era da internet, né, você não tem acesso. Então eu passo por isso, como muitos aqui devem passar. Então são esses detalhes soltos ou amarrados que eu venho buscando perspectiva. Na minha tese eu criei um conceito para ele chamado zona de penumbra. É onde ele estaria. Por quê? Eu entendo a zona de penumbra como um espaço entre a memória e a história. Ela é entrevista em alguns momentos, mas não totalmente vista.
Então, Domício da Gama ele é citado. E só, quem é o Domício da Gama? Aquele que era secretário do Barão. Então fica aquela coisa, né, que descolar do Barão era difícil. Então, uma das charges mais interessantes que eu consegui é ele, com a sombra, na sombra dele fizeram o Barão do Rio Branco. Então, ele, enquanto chanceler, primeira coisa que acontece, ele volta em 1918 para cá, a convite, né, do Rodrigues Alves para ser chanceler. E nesse momento é o caso da Liga das Nações, que muitos de vocês devem lembrar, né, desse entrevero que ele encontra aqui por causa do Rui Barbosa. Então eu tenho espaços diferentes e tenho aqui aquela dinâmica. Um atrabiliário como o Rui Barbosa que encontra alguém que não está acostumado, não é aquele homem de contenda. Então ele recua, não vai à Liga das Nações, simplesmente porque ele não quer piorar a situação. E ele vai à casa do Rui Barbosa, chamar ele pessoalmente, mas aí as respostas que o Rui Barbosa dão a ele, de negativa, etc. e tal. Então, essas perspectivas importam. E, ao mesmo tempo, aí importa também o seu perfil. Então, é um perfil que na biografia é importante. Quem é esse homem, né? Então, cada um diz que ele é de uma maneira. Afonso Arinos dizia que chamava ele de brasileiro afidalgado, né? Dono de um ar blasé, que lembrava o estilo de homens do engenho do Nordeste, né? Mas ele diz que a fala dele era pausada e sempre baixa, num ritmo uniforme. Já Afonso Celso dizia que ele era uma alma fina, alta, delicada, culta, cheia de elegância moral. Pandiá Calógeras dizia que ele era calmo, sisudo, inimigo da ostentação e atento quanto ao que interessasse ao Brasil. Então, quando eu vou coletando essas dinâmicas, vão me aparecendo um perfil de Domício que eu não encontrei em lugar nenhum. E, ao mesmo tempo, é curioso que na carreira dele inteira, na vida dele inteira, eu só tenha um episódio onde ele perde a paciência, que é o caso do tempo que ele ficou em Buenos Aires. O entrevero entre ele e Zeballos, onde ele toma isso como pessoal, porque o Brasil foi atacado, então eu fui atacado. E ele tem bilhetinhos, ele recebe bilhetes insultuosos, esse bilhete está no IHGB, onde comparam ele a macaco, né, por causa da sua origem, que é algo que ele nunca tocou. Então, eu li uma vez um post que me foge a memória o nome do autor, num site dizendo que o primeiro diplomata brasileiro negro teria sido Domício da Gama. E para ele, isso ele não toca, entendeu? Essa de Queiroz chama ele de moreno cor-de-rosa. E é curioso isso, porque ao mesmo tempo que isso é importante, por um aspecto, por um outro aspecto, isso é como assim, o homem Domício importa mais, né? Pessoa Domício, diplomata Domício. Então, já me encaminhando para a finalização, eu chamo atenção, né, nessa investigação, nesse exercício mental bem legofiano, né? Eu busco esse homem inteiro. Então, esse lado da biografia, corpo, espírito, a sua vida material, biológica, afetiva, mental. Então, é um homem que tem muitos problemas de saúde, né? Ele dizia sempre que estava com um problema aqui, um problema ali, né? Eu tenho os casos fantasmagóricos, né, que aconteceu ao longo da pesquisa. Então, essa construção e desconstrução de Domício da Gama, eu tiro ele do meio, boto ele no meio. Tiro e boto, dependendo do espaço-tempo. Porque entre final do século XIX, começo do século XXV e pós, eu tenho 3 momentos temporais, pelo menos, para poder avaliar. E, ao mesmo tempo, o grande sentido é essa permanente evolução da memória.
Então, ele traz aquilo que Pierre Nora chama de vida, porque memória é vida. Né? Memória está inserida naquilo que Braudel fala do espaço-tempo. Tudo começa e termina com o tempo. Então, nessa perspectiva, então, se ele foi construído pela vida, é também certo que a vida foi construído. E aqui, só para chamar a atenção na parte final, que eu já recolhi, né? Essas percepções envolvem a pesquisa na hemeroteca, a pesquisa aqui das cartas, né? Aqui especificamente a coleção Coelho Neto, a coleção José Carlos Rodrigues, a Tobias Monteiro. Então, aqui eu não tenho uma pesquisa, um arquivo domício da Gama. Isso é importante, porque ele reforça aquilo que eu vim falando. Ele está entremeado nas fontes e lembranças de outros, né? Então, já para finalizar, o que eu espero levar a termo, né, com essa pesquisa? Conseguir o Leuters, que é, né, fundamental para resolver esse nó, né, sem ter que ir lá, né, Aquiles? Conseguir o Leuters e, ao mesmo tempo, achar o tom. Né, porque, assim, eu me sinto em vários momentos com muita informação na cabeça. Mas eu não gostaria de escrever uma biografia acadêmica cheia de nota de rodapé. Eu conversava isso com a Diana no começo. Né, porque, assim, qual o tema? Né? Então, assim, eu li muitas biografias, de vários espaços-tempo, para achar uma biografia possível. Eu gosto muito de São Luís, que é muito acadêmica, mas ela tem uma estrutura interessante. Gosto de outras mais novas, como a de Mauá. A do Euclides, do Roberto, ficou, né, com a morte dele se interrompeu, mas, né, ficou um rascunho interessante. Então, nesse momento, eu estou envolvida nisso, trabalhando esse tempo dual e, ao mesmo tempo, qual é o tom que eu vou dar para o Domício? Começo pela morte. Agora, que morte que eu encontrei nele? Tem uma morte física. Antes da morte física havia uma morte diplomática. Ele se suicida enquanto escritor, apesar de ser membro fundador da BL. Curiosamente, os últimos 3 textos que ele faz são textos ligados a memórias. Ele faz uma espécie de elegias. O último vai ser o texto de Olavo Bilac. Então, assim, ele era um homem que carregava muita história, mas matou dentro dele esse escritor. Mas quando ele era escritor, ele conseguiu ter, junto com Raul Pompeia, um espaço próprio. Então, o grande dilema que nós estamos vivendo, né, por osmose, é exatamente esse. Qual é o melhor tempo, qual é o melhor espaço e qual é o melhor questão de como abordar. Eu escrevo, deixo de lado, não é bem isso, deixo, pego outro e vamos lá. No mais, muito obrigada. Bem, queria parabenizar a apresentação de todas. São comunicações muito boas sobre pessoas interessantíssimas. E, como chefe da divisão de manuscritos, eu queria fazer algumas consideraçõezinhas aqui finais, bem pequenininhas e breves, para perguntas para vocês. Eu queria reiterar a importância do programa de apoio à pesquisa, que tem se mostrado fundamental para nós, enquanto servidores da casa, passarmos a conhecer de maneira mais profunda o nosso próprio acervo. Queria frisar que a missão da BN é de salvaguarda e preservação, mas também é de acesso e difusão. Então, eu estou aqui enquanto servidora, né, enquanto gestora do acervo, muito encantada com as possibilidades de abordagem de pesquisa, com a potencialidade do nosso acervo, e queria dizer para vocês que esses trabalhos retroalimentam o trabalho que a gente faz de processamento técnico. Ele é muito importante e eu acho que essa retroalimentação, na verdade, ela efetiva o nosso papel de construção de cidadania. Ele é fundamental.
Então, só para fechar, assim, algumas considerações sobre os acervos. A gente viu aqui Lima Barreto, Arthur Ramos, Domício da Gama. O Arthur Ramos, que foi citado, está sendo estudado pela Heloísa, foi um acervo nominado pelo programa Memória do Mundo em 2016. Tem um reconhecimento, tem a chancela da Unesco. Esse ano a gente submeteu o arquivo pessoal do Lima Barreto, a candidatura no programa. Estamos aguardando o resultado, ver se ele vai ser nominado, né? Eu acho que seria, assim, seria muito simbólico esse ano, já que ele foi homenageado na Flip, tem sido alvo de grandes publicações, trazer toda essa discussão à tona seria importante, né? Essa nominação pelo programa da Unesco. E para vocês que trabalham no Domício, a gente, em nossa defesa enquanto instituição custodiadora dos acervos, a gente tem uma coleção do Melo Franco, do Afrânio de Melo Franco, que foi diplomata, que é uma coleção com um volume muito grande de documentos, foi processada tecnicamente e está sendo inserida na base de dados. A gente tem dei uma levantada aqui, cerca de 11 caixas com pareceres, discursos, relatórios, jornais oficiais, atlas, compilações de artigos sobre a Liga das Nações. Então tem a carta aqui, eu peguei daqui, eu não Isso, então assim, tem um material vasto que talvez não tenha o Domício como objeto, mas que dialoga com o objeto de vocês. É possível de ser consultado. Nosso horário segunda a sexta, 10 às 18, se vocês toparem, a gente aguarda. Então, queria mais uma vez agradecer o nível das comunicações, eu gostei muito. Temos outras mais a seguir. E para a gente cumprir o nosso horário corretinho, eu vou abrir para as perguntas. E aí eu gostaria que vocês fizessem pergunta, dissessem para quem se destina e a gente responde a vocês. Pedro. Eu queria fazer uma pergunta para a Heloísa. Oi, Heloísa, tudo bem? Tudo bem. Meu nome é Pedro, sou servidor da casa e eu fiquei especificamente curioso sobre o seu trabalho porque Arthur Ramos me interessa muito. Assim, eu pesquisei raça e etnicidade, mas no cinema brasileiro, e o Arthur Ramos ele foi apontado depois por vários sociólogos que estudam, enfim, pensamento social brasileiro, como um dos precursores do projeto Unesco, que na verdade viria a ser feito nos anos 50. E eu queria saber especificamente se a sua pesquisa ela encontrou alguma correspondência a respeito especificamente dessa ideia do que veio a ser o projeto Unesco. Assim, é uma pergunta bem pontual. E no caso de você ter encontrado, quem foram esses intelectuais com quem o Arthur Ramos dialogou, no caso especificamente em relação a esse projeto? Obrigado. Eu respondo. Aqui. Você sabe que no acervo tem muita coisa e eu acabei parando na morte dele. Mas ele vai, quando ele assume, né, o posto de chefe das ciências sociais da Unesco, ele começa a conectar com grandes intelectuais de várias áreas para poder formar uma equipe de várias disciplinas, né, multidisciplinar, para poder discutir essa questão. Eu não vou poder te ajudar muito, eu sei que tem muita coisa, né? Ele já começa, antes do falecimento, ele já elaborou um seminário, né? Traçando as primeiras metas. Enfim, né, no arquivo você vai encontrar bastante coisa, porque ele não para com a morte, né? Ele dá uma continuidade, porque tem documentos que cruzam, né, com Arthur Ramos. Então, eu acho que você pode dar uma pesquisada no próprio acervo. E depois, se você me der seu e-mail, porque eu estou, né, em conexão com essa documentação. Então, de repente... Agora, o Arthur Ramos, né, fazendo uma propaganda, né, um assunto, né, vastíssimo e que precisa-se, né, de pesquisadores dispostos a conhecê-lo, né, porque só nesse início de pesquisa, né, eu comecei a estudar o Arthur Ramos esse ano, não sei, 20 subprojetos já podem ser pensados a partir
disso, né? Você está falando de uma questão importante, né? Nós podemos fazer perguntas? Podemos, temos 20 minutos, acho. Então, olha só, eu tenho uma para Tereza, né? E aí para Maria Tereza, você, né? Então, para vocês que estão trabalhando, eu sou orientadora. Então, eu fiquei assim bem interessada nessa questão, né, da origem, né, mestiça, afrodescendente. Aí, se desse para vocês falarem um pouquinho mais, localizar um pouquinho mais essa característica aí das origens do Mício. E o episódio do macaco foi em Buenos Aires. Foi quando? Foi em 1907. Pois é, porque há também uma crônica do Lima Barreto, posterior, também envolvendo um episódio de time de futebol, acho que era o Campeonato Sul-Americano, se não me falha a memória, e os jogadores brasileiros foram xingados de macaco, e tem até a caricatura do jornal, né, de Buenos Aires, e o Lima Barreto escreve uma crônica sobre isso. E até assim, meio que ridicularizando isso, né, naquela característica dele de criticar através da sátira. Mas isso era muito comum na época, né, essa coisa de associar. E particularmente parece que é muito recorrente nessa disputa Brasil-Argentina, né? Eu acho que tem tudo a ver, inclusive, com a questão racial. E também eu fiquei um pouco assim, depois até você falou um pouco melhor sobre isso, quando você falou das várias mortes dele, né? Porque eu fiquei pensando, é bem interessante, mas difícil você conciliar numa narrativa e numa análise biográfica as várias imagens, né, que vão se projetando, né? São várias construções, na verdade, né, que podem ter interseções, mas que são diferenciadas. Bom, era um pouco isso. E para você, Heloísa, pois o Arthur Ramos é muito legal, né? Assim, eu conheço muito pouco dele, né? Até porque, enfim, apesar de ter estudado, né, psiquiatria, loucura e tal, mas ele já estava no momento em que já era o final da minha pesquisa e eu não peguei. Mas aí eu queria que se desse para você falar um pouquinho mais dessa relação dele com o Gilberto Freire, porque parece que eles bebem um pouco na mesma fonte, né, que é Estados Unidos, a questão da antropologia cultural, enfim, e o congresso também, porque o Gilberto Freire, se não me falha a memória, esse congresso dos anos 30, o Gilberto Freire foi uma das figuras proeminentes na organização e tal, e realmente foram debates acadêmicos muito importantes para repensar a questão racial e tal. E eu me lembro que a esposa do psiquiatra, do Juliano Moreira, Augusta Moreira, ele já estava falecido, e ela apresentou uma comunicação que era um pouco em cima de algumas reflexões do próprio Juliano Moreira, mas que ela participava também. Ela era uma espécie de... Enfim, ela era um pouco coautora de várias coisas dele, né? E ela apresenta essa, que é justamente essa questão racial, do preconceito relacionado a uma discussão no âmbito da psiquiatria, né? Da inferioridade ou não, da delegenescência. E aí ela, exatamente, apresentando essas ideias do Juliano que combatiam essa perspectiva racista. Aí não, mas só porque eu lembrei do Congresso, da importância do Congresso. É isso. Tá bom. Então, obrigado pela pergunta, Magali. A questão racial é muito interessante, né? Porque, assim, Domício da Gama. Domício, o pai dele era Domingos Forneiro, português de Viana do Castelo. A mãe, Maria Rosa do Loreto. Ponto. E se a gente perceber, na época do Império, era muito comum os escravos terem um nome, né? Nome próprio e o nome ligado a Nossa Senhora. Aí, mais informações. A mãe, muito devota de Nossa Senhora, do Amparo, que foi madrinha de todos os filhos. E o padre foi padrinho de todos os filhos.
Só que o Domingos Forneiro era ateu. Então, aquela mistura. Então, é uma curiosidade. Por quê? Eu não encontro dados sobre Mariana Rosa, mas tudo indica, pelo nome, pelas feições físicas, tudo indica que isso. Mas nunca se tocou no assunto. Pelo menos na roda dele. É como se assim eles aceitassem o Domício pelo jeito como ele é, né? Mas há essas piadas, por exemplo, essa piada do Essa de Queiroz, do mulato cor-de-rosa, né? Eu nunca achei isso escrito, mas eu achei pessoas dizendo que exatamente. Então essas inferências são muito comuns, né? A gente topa muito com isso, mas pô, eu quero ver a fonte. Eu quero ir lá. Então, Exato. sabe? Ele conviveu com a família do Essa de Queiroz muito próximo. Então, 1901 é um ano muito difícil para Domingos, porque ele estava doente, né, com crise no fígado, na mão direita, incapacitado, com crise de reumatismo. Em 1901, ele perde o Essa de Queiroz, que para ele era um pai. Então ele fala que ele vai sentir falta da minha querida Cambadinha. Cambadinha é os filhos do Essa. Ele faz um conto para Maria, filha do Essa de Queiroz, e 15 dias depois ele perde a mãe. Então, assim, o espaço-tempo para ele, assim, se ele já era uma pessoa com a tendência melancólica, acentua, né? Então, assim, quando eu falo em mortes, ele não quer ser diplomata, né? Ele foi, assim, eu conheci o Barão, né? Se tornaram amigos, né? Eduardo Prado, então era Eduardo Prado, que era aquela, né, figura, né, assim, fantástica, mas ele me lembra o Tais, né, que é tudo agitado. E do outro lado você tem o Rio Branco, que era naquele momento acadêmico, envolvido com livros, historiador que se, sabe, deixa ele quieto lá, ele estava feliz. Então eram essas as duas fontes, né, e Domício ficava entre os dois. Então, quando o Barão do Rio Branco recebe o convite para ser chanceler, isso, haja visto as vitórias nas fronteiras, Domício esteve com ele na primeira fronteira, na segunda defesa. A primeira foi a questão de Palmas, a segunda foi a questão das Guianas, Guiana Francesa. Quando a questão de Palmas, que todo mundo achava que não ia dar em nada, o Barão ganha, aí ganha, né, vira aquele drama nos jornais, vira herói, etc. e tal. Então, quando abre a questão para Berna, todo mundo quer ir. Porque, afinal de contas, e é a questão arrastada, se arrasta por quase 5 anos. Então, quando o Barão, quando o Rodrigues Alves ele é eleito, não tinha outro nome para a chancelaria do que não Rio Branco. Rio Branco leva quase 5 meses resolvendo, vou ou não vou. Perguntou a todo mundo. Todo mundo ele perguntava o que achava. A Domício ele pergunta várias vezes por carta. Domício fica até, né, assume o que você quer, não sei o que. Tudo bem, ele vai. Aí daqui a pouco vem aqui. Aí ele fala, eu temo que ele me convide. E aí, por quê? Ele ficava na dúvida. E aí vem uma grande maldade, né, que TT concorda comigo, que acontece com ele. Ele fica na dúvida, ele não responde ao Barão do Rio Branco se quer vir com ele. Então ele faz uma coisa, ele reúne as histórias curtas num livro, os contos que ele mais gostava, e manda para cá para o Brasil, né? Aí ele manda para o Correio da Manhã. O que o Correio da Manhã faz? Ele pegou o último dinheirinho dele, né, e aplica para ver se vendia. O Correio da Manhã dá de graça os livros, entendeu? Então aquela economia dele que foi pelo ralo, então ele não se viu, ele não vejo outro caminho que não seguir como satélite seu, ele usa esse termo. Então, assim, ele mata no seu momento que é mais produtivo aquilo que seria o escritor. Há um trabalho que foi lançado esse ano, para nossa grande alegria, do professor Franco Sandanello, do Maranhão,
né, que ele trabalha o lado literário do Domício. Aí eu falo para ele que nós somos dois lados da mesma moeda, né? Então a gente está trocando ideias assim fantásticas, porque ele está me dando tons, né, que eu não esperava. Então, Magali, quando eu falo de mortes, algumas mortes ele percebe, ele assume nesse caso. Eu assumo essa morte, tanto que lá no final ele fala, né, pouco ou nada faço de literatura, com o espírito distraído por outras ocupações mais urgentes. Vou me acostumando com essa vida provisória, toda a vida é provisória, que obriga a gente a ginástica mental. E às vezes faço alguns contos mercenários, né? Mas assim, tanto que ele volta para o Brasil, ele é eleito presidente da ABL, e ele fala, eu vou fazer o que lá se eu não conheço mais ninguém? Quando ele passa pelas mortes. Então, Machado de Assis, uma morte que mexeu muito com ele, que ele era muito amigo do Machado. Euclides da Cunha, quando ele recebe, ele estava em Buenos Aires, em 1907, que quase houve uma guerra, né? Eu dediquei um capítulo da tese inteiro para falar do sistema de bombo, né, do caso lá de Buenos Aires. Então, assim, aí daqui a pouco, mais à frente, quando ele está nos Estados Unidos, morre o Barão. E ele fala para José Veríssimo, eu não sei a quem vou dizer, sinto-me o mais ferido. Mais à frente morre o José Veríssimo. Então, assim, as referências dele, das cartas, foram sumindo, né? Então, assim, o mais próximo é Capistrano. Aí ele tem umas cartas, ele troca umas cartas com Capistrano. Só que quando ele está aqui, ele não deixa nenhuma pista do que ele conversou com Capistrano. Então, são os silêncios que eu falei mais cedo, entendeu? Então, assim, Mário de Alencar, pronto, Mário consegue, né? Então, eu vou seguindo Mário de Alencar, porque aí Mário segue Machado e Domício. Aí é o meu último, né? Que aí é curioso que Domício morre, logo em seguida o Mário de Alencar morre, e lá no cemitério João Batista está o túmulo do Domício, passa um e está o Mário de Alencar. Né? Porque a gente tem que ir ao cemitério, né? Tem que tirar foto, tem que subir na tumba, pegar o negócio de cima, essas coisas, né? Meio arqueólogo. Mas eu acho que foi tudo disponível. Obrigada. Essa relação, né, do Gilberto Freire e do Arthur Ramos é outra incógnita, porque alguns estudos, né, falam que depois da morte do Arthur Ramos, o Gilberto Freire meio que absorve, né, algumas ideias para se colocar, né, se promover, né? Algumas pessoas falam, inclusive, que o fato do Arthur Ramos ser menos reconhecido tem a ver com a personalidade, né, do Gilberto Freire, muito mais vaidoso, né, promotor, né, da própria imagem. Mas tem uma coisa curiosa que em algumas situações foi o Gilberto Freire que apresentou Arthur Ramos para determinados intelectuais norte-americanos. O Erkovitz, um alemão radicado nos Estados Unidos, Rutger Bilden, que é um cara também pouco discutido, também foi apresentado pelo Gilberto Freire, mas dentro do arquivo, pouquíssimas cartas, né, trocadas entre Gilberto Freire e Arthur Ramos. E aí, quando eu falo disso, a gente tem que lembrar que o acervo Arthur Ramos foi um acervo que ele organizou, né? Então eu fico pensando que algumas cartas elas podem ter sido destruídas, né? Quando a gente vai ver também entre documentação ativa e passiva, a gente vê, né, que não bate, né? Então, assim, o número de cartas escritas por ele é um número menor e é uma dificuldade, porque são rascunhos, né, que o Arthur Ramos guardou e a gente tem acesso a esses rascunhos. Então, é uma questão que eu gostaria também de entender essa relação, né? O Congresso de 34, né, que foi em Recife, que o Gilberto Freire foi, né, a figura central, né, em Recife.
foi um congresso para os nossos padrões mais acadêmico que o de 37, né, que foi na Bahia. E aí o Gilberto Freire ele critica o da Bahia porque ele fala que foi um congresso voltado mais para apresentações culturais e menos acadêmicas. Agora, essa questão que você está falando da crítica, né, que se fazia ao trabalho do Arthur Ramos, né, com relação que você fala da esposa do... Não é crítica, eu só falei que, na verdade, porque ele participa então de 37, 34 ele não participa. Ele participa também. Não, eu só estava falando a importância do congresso, né? Eu não conheço o dos 37, mas eu conheço mais o de 34. E aí está dando exemplo, que realmente é marcante o comprometimento de uma intelectualidade discutindo a questão racial. Mas com relação a isso também, né, o Arthur Ramos ele é um discípulo do Nina Rodrigues, né? Ele se introduz nas questões, nos estudos, né, raciais pelo Nina Rodrigues. E a gente sabe, né, que a escrita do Nina Rodrigues é profundamente preconceituosa. E ele segue o Nina Rodrigues. É engraçado isso, né? Até depois da morte, né? Um Congresso Nacional de 50 procura cultuar o Nina Rodrigues como sendo um intelectual importante, né, para os estudos negros, e o movimento negro não legitima isso, né, discorda disso e acaba que o Nina Rodrigues é excluído desse momento, né, a figura, a homenagem que fariam no Congresso de 50. Mas quando a gente vê os primeiros estudos claro que eu não sou especialista, né, em psicanálise, né, mas os primeiros estudos do Arthur Ramos, né, em psiquiatria, psicanálise, vai muito pelo caminho do Nina Rodrigues. E aí essa coisa, né, da representação física como sendo... você caracteriza o inferior, o superior pela característica física, isso acontecia de fato, né? Tem até fotos, né, do Arthur Ramos medindo cabeças, né, de negros para comprovar determinadas teorias. Isso é interessante também da gente pensar essa construção, né? Eu não sei quem foi esse antropólogo, né, essa figura, esse intelectual que em 26 se forma médico legista, né, então ele está preocupado com essas questões, né, do físico representando uma ideia de quem é, né, aquela pessoa, né, o que ela representa. E esse caminhar, né, que em 49, né, em 40 para frente, ele vai ser um intelectual que vai lutar contra essas discrepâncias, né? Mas eu fico pensando que até pouco tempo para uma mudança muito brusca de mentalidade, né? Eu tenho muitas preocupações em relação a isso. E em 50, esse Congresso Nacional, né, do Negro, ele vai condenar também a figura do Arthur Ramos. Porque tem essa... Então, é uma figura muito complexa, né? Então, assim, com o passar do tempo é que a gente vai... ponderar isso, mas você está falando de críticas, né, nesse primeiro congresso. Eu acredito que tenha mesmo tido críticas com relação aos métodos, né, que eram usados para poder pensar na cultura superior, na cultura inferior, que era o discurso que se pregava naquela época, né, e com base nessa ciência baseada nas características de raça, né, já havia críticas, né, que você está falando que ela foi para criticar, né? O Juliano é uma figura importante no meio, né? Nesse meio mesmo da medicina legal, da psiquiatria, que teve uma reflexão de questionamento, né? Até certo ponto, mas...
Sim, mas isso é muito interessante, porque o que eu acho é que o Arthur Ramos ele vai bebendo dessas novas ideias, né? O que diferencia ele de outros intelectuais é que ele vai bebendo e mudando a sua concepção, né, de pensamento, mas a gente não sabe até que ponto, né? Porque ele é um filho daquela época, né? Não sei se eu respondi. Claro. Valeu, obrigada. Boa tarde a todos. Eu gostaria de me dirigir a Tereza. Tereza, meu nome é Rosa Gens, eu sou professora de literatura brasileira da UFRJ. Em 97, eu defendi uma tese intitulada Acadêmicos Esquecidos, ficção brasileira nas primeiras décadas do século. E um dos capítulos é dedicado ao Domício. Tá? Então, se você puder e tiver interesse, a tese está online. Tá? Um dos capítulos é o segundo capítulo, que é do Domício. O primeiro é o Mário de Alencar e o terceiro é o Alfrânio Peixoto. Tá? E os outros são os esquecidos mesmo. Benjamin Constant, né? Madame Chrysanthème e outros tantos que não apareceram. Agora, eu quero dizer que na área de literatura o Domício foi revivificado. Tá? Houve a republicação do livro, e não só isso, há interesse acadêmico em estudá-lo. Tá? Muito obrigada. Obrigada, senhora. Não sei se a senhora conhece o trabalho do Franco. Não. Se a senhora depois me der um e-mail, eu posso repassar, porque, assim, inclusive, ele pega todos os textos, cartas, ele fez um trabalho de pós-doutorado, e além disso, ele fez um esforço que, assim, que eu falei para ele, que é o que eu mais amo no livro dele, que foi a bibliografia comentada. Né? Então, é um compêndio, né, 1000 e tantas páginas, onde você tem toda a obra do Domício reunida, né? E aí a gente está trabalhando muito junto, né, por causa desse amor em comum. Então, assim, se eu tenho algum texto, porque eu tenho uma parte do Domício, eu já tenho digitalizado, e ele não tem. Então, o que surgiu a ideia? De um projeto de pesquisa, né, da Fundação, lá pela Universidade Federal do Maranhão, de digitalização dos arquivos do Domício. E aí eu estou nesse grupo dele também, e a gente está forçando a ABL, né, que eu também estou no pé da ABL, porque, afinal de contas, né, teria que fazer uma rodada do Domício, que é mais do que necessário. Né? Houve aquela apresentação do Bechara, né, o Bechara usou muito da minha tese, ele até fala da minha tese, e eu fiquei sem dormir uma semana, porque, afinal de contas, o Bechara dizer que a minha tese é erudita, né? Então, assim, é único. Fora isso, você não vê grandes coisas sobre Domício. Eu tive na ABL da última vez que eu vim aqui, há 3 meses atrás. Então, eu tive, inclusive, com... esqueci o nome dele agora, meu Deus. Que é o acadêmico mais domiciano que nós temos ainda vivo. Fugiu o nome dele agora. E conversei com ele, expliquei do livro, falei da dinâmica do Franco. E se você tiver interesse, de repente, mais uma para o grupo. Pode se conversar. Sim, não, claro. Porque, assim... afastado um pouco do assunto, mas será interessante. Não, sim, sem dúvida. E, assim, o bom é que, assim, está trazendo alunos, né, aqui, alguém aqui de letras, né, para cá, mas lá também está, ou seja, está fomentando essa ideia. Então, o que falta? O grande público conhecer ele. Então, é juntar esses dois lados, né? Que é assim, uma tese, por mais que ela tenha, né, sua importância, ela tem um público muito restrito. Isso apesar de estar online, minha tese e tal, mas assim, ela não pega essa biografia como um todo, né? Então, isso é importante. Anotou? Okay. Aí depois a gente troca e-mail, ok? Obrigada. Considerando que a gente está num bom limite de tempo, queria agradecer novamente a vocês, a organização. A gente encerra a nossa mesa agora. Retornamos depois, nosso breve intervalo.